Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós temos como fazer a mistura do cabelo da apresentadora Fátima Bernardes e também como cobrir os brancos com essa mistura. Sou Alessandra Belay, hairstylist, especialista em cores de cabelo e cuidados capilares e embeleza o mundo com amor e sabedoria. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Eu te peço seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe naquele grupo de WhatsApp e Facebook que tá cheio de mulher querendo essa cor linda, maravilhosa do cabelo de Fátima Bernardes. E também vá maratonar a nossa playlist Cabelo das Famosas, que eu vou deixar ela completinha no final do vídeo pra você. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer o cabelo da sua famosa preferida. E a morena iluminada de Fátima Bernardes, eu vou dar a dica pra vocês, gente, com essa cor que vai ficar no cabelo, tá? De 7.3. Vou explicar direitinho pra vocês como fazer estilo morena iluminada, né? Que é a cor do cabelo dela que tá. E também pintando o cabelo com essa cor. E todo mundo me pergunta qual é a marca. Alessandra Magiel, da L'Oréal. É uma delas que eu trabalho aqui no salão. E eu vou começar dando dica pra vocês pela descoloração, né? Fazendo aquela morena iluminada, deixando o fundo escuro, como está o visual de Fátima Bernardes, né? E também eu vou dar logo depois, logo em seguida, vou dar toda a dica pra vocês de como fazer a morena iluminada nesse tom caramelo, né, que é a cor do cabelo da Fátima Bernardes, e pintando o cabelo, tá? Então vamos começar pela descoloração, né, fazendo aquele estilo morena iluminada, como eu já falei aqui, e também tirando do cabelo essa cor, né, fazendo a famosa decapagem, que na verdade é uma descoloração, tirando cores escuras, que eu tô querendo dizer, né. Pode ser um preto, pode ser um chocolate que tá aí, né, uma cor pintada no cabelo, pode ser um castanho, pode ser vermelho, ruivo. Então nós temos que tirar essa cor do cabelo para podermos pintar ele com esta cor, no caso fazendo uma descoloração. Ou estilo morena iluminada, né, gente? Olha, já lembrei aqui, temos aqui no canal, na playlist passo a passo, esse vídeo que vocês estão olhando, estão vendo aí, no antes e depois, eu vou deixar ele completinho aqui no card para vocês, de como fazer esta morena iluminada. Temos várias técnicas, vários tipos de técnicas, né? De como fazer a morena iluminada, também como fazer champuzada. Tem tudo aqui no canal, na playlist passo a passo. O segredo de salão de como cobrir qualquer cabelo branco. Sabe aquele cabelo branco que não cobre de jeito nenhum? Pois é, essa técnica de salão vai te ajudar, vai cobrir seu branco. E até mega retempolar, alisando, progressivando o cabelo, tem tudo. Gente, olha, como é que a gente vai fazer para descolorir este cabelo, né? Para tirar cores escuras, como eu já falei aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, no caso de descoloração, principalmente quando o cabelo está muito tempo aí pintado, né? Uma coloração, 2 test mecha, tá? É melhor. Um com um papelão de conchê de 20 volumes, outro papelão de conchê de 30 volumes, né? A gente nunca sabe qual que vai descolorir, né? Se é só o X, vai ser de 20 ou de 30. E também se o cabelo ele vai poder chegar neste fundo de clareamento 6, que é tipo assim uma cor de ferrugem, um cobre, sabe? É aquela cor ali, um laranja mais escuro, né? Digamos assim, tá? Então é essa cor que tem que ficar no cabelo ou nas próprias mechas, né? Se a opção for fazer estilo morena iluminada igual da Fátima Bernardes, né? Ou então em todo o cabelo, né? Para tirar e colocar depois esse caramelo em todo o cabelo, tá bom? Então, olha, gente, como eu deixei o vídeo aqui, né? Do passo a passo dessa morena iluminada, é só fazer do jeito que tá lá, né? Ou então outra técnica que nós temos aqui no canal, na playlist passo a passo, de fazer como fazer mechas. E também pegar essas dicas daqui e fazer a conexão com os dois, né? Com o passo a passo e essas dicas daqui, entendeu? É assim que a gente faz. Já falando, né, no teste mecha, a gente vai verificar em tudo isso que eu tô falando aqui. Se o cabelo não vai entrar em corte químico, principalmente, né, que eu acredito que seja o mais importante. Se não vai ficar chiclete o cabelo, chicletinho que eu digo. Se não vai ficar elástico, né, se não vai quebrar. E também se ele vai poder chegar nesse fundo de clareamento 6, que é tipo uma cor de ferrugem, né, como eu já falei aqui também. Agora a gente vai pra tonalização, tá? A tonalização é simples. É 6.1 mais o 6.3.
50% de cada. 6.1 mais 6.3, 50% de cada. O X pode ser usado de 10 volumes ou pode ser o X mais baixa. Vai fazer essa tonalização, né, das mechas, tá? Agora, a gente deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos. É um tempo ideal para uma tonalização das mechas. Tá? Muita gente me pergunta qual é o comprimento do cabelo a gente vai gastar com relação a essa mistura aqui, né, que a gente for fazer. Por exemplo, se o cabelo está no peito, no meio da costa, é um cabelo longo, usa 100 gramas logo de cara. Pode ser que gaste um pouco mais. Para um cabelo mediano, um pouco abaixo do ombro, 60 gramas. E para um cabelo acima do ombro, um cabelo curto, 40 gramas, tá? Então, só se jogar aí. Agora vamos para uma outra situação de um cabelo que a gente tem brancos na cabeça, né? Grisalhos. Tem também qualquer tipo de mechas, né? Qualquer tipo de descoloração, tô querendo dizer, pode ser descoloração global. E também quer se deixar o fundo natural do nosso cabelo, que é a cor do nosso cabelo virgem, tá? É o fundo natural que a gente chama, cor do nosso cabelo mesmo. E quer, claro, né? Daqui a alguns meses vai ter que descolorir essas mechas, né? Vamos ter que fazer o retoque de raiz que a gente chama, né? Vamos fazer a nova descoloração dessas mechas, né? Daqui a 3, 4, 5, né, meses, quando a gente quiser fazer esse retoque de raiz. Diante desse cenário, gente, tem que colocar, nesse caso, o 6.0. Se o cabelo for castanho, cabelo virgem, né, geralmente aqui, né, para cobrir branquinho, na raizinha, ou no cabelo todo mesmo, fazer estilo morena iluminada para deixar aquele fundo escuro, e de repente esse cabelo tem branco para cobrir, né, aí a gente pode pintar todo o cabelo. 6.0 se os cabelos forem castanhos, né, o cabelo virgem, qualquer castanho. 6.0 é ideal, com X de 10. E se for um cabelo louro escuro, né, que é um cabelo mais aberto um pouco, coloco 7.0 com X de 10 volumes. Bom? X de 10 volumes ela não clareia nada, então vai ficar exatamente a cor do nosso cabelo virgem. Bom? Tá. Pode descolorir até no platinado, se a pessoa quiser, né? Não quero mais saber desse caramelo, eu quero platinar meu cabelo com a descoloração, fazendo mechas ou descolorindo global, descolorindo todo o cabelo, pode ser, tá? Não tem problema nenhum. Foi porque fez isso que eu coloquei aqui, tá? Agora a gente vai para uma outra situação. De um cabelo que a gente vai colorir ele pela primeira vez, né? Um cabelo virgem, né? Como chamo, né? Um cabelo natural, tá? Então preste bastante atenção na OX, tá? Que isso é que muita gente erra e deixa o cabelo com outra cor, o cabelo mais escuro. Agora, gente, olha, eu vou colocar aqui como este caramelo o 7.0, tá? Mais o 7.3. 50% de cada, se tiver branco para cobrir, tá? O 7.3 é o caramelo, tá bom? É a cor caramelo. Por quê? Porque na descoloração, né, nas mechinhas que a gente falou agora há pouco, como fazer, a gente colocou ele com um tom mais escuro. Por quê? Porque na descoloração o cabelo ele fica um pouco mais claro, sabe? Quando é descolorido. No caso de mechas, né? Algum tipo de descoloração. Então, aí a gente, para dar o tom ideal, a gente colocou lá com esse 6.1 mais 6.3. Aqui a gente colocou um tom de 7 porque ele é pintado, esse cabelo, entendeu? Então a gente requer que ele fique um pouquinho mais de luz e fique parecido com a descoloração, entendeu? Então é por isso que eu coloquei 7.3. Agora, a misturinha é essa, né? 7.3 mais 7.0 se tiver branco para cobrir. Agora, quem não tem branco, no grisalho no caso, né? Não tem grisalho na cabeça, no cabelo, então não precisa de 7.0. Agora, vamos para o X. 40 volumes, quando o cabelo ele é virgem, né? É cabelo castanho escuro, castanho médio, chamado até de preto, né? Então a gente usa 40 volumes, tá? Agora, se for um cabelo castanho claro, usa 30 volumes. Gente, olha, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como é que a gente faz a matemática aqui para não ter erro quando a gente vai acertar sempre, né? No caso, quando o nosso cabelo é virgem, né? No caso, para acertar as OX. Por exemplo, olha, o cabelo castanho médio, né? É o número 4 que a gente chama, cabelo virgem mesmo, tá? 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40 volumes. É essa matemáticazinha aqui que eu digo que a gente faz, que a gente não tem erro, saindo do nosso cabelo virgem, né? A cor dele, os castanhos, por exemplo, castanho escuro, castanho médio, quer dizer, até o 7.3, tá? Em tom de 7 aqui, entendeu? Pois é, então a gente faz assim. Agora, se for um cabelo castanho claro, a gente vai usar 30 volumes. Olha, 5, 6, 7,
10, 20, 30 volumes. Representado pelos 5, né? O nosso cabelo castanho claro. E pro louro escuro, que é mais aberto ainda, 20 volumes, olha. 6, 7. Entendeu? 20 volumes. 10, 20 volumes. Então é assim que a gente faz. Agora vamos lá para uma outra situação de um cabelo que a gente vai colorir, fazer o retoque de raiz de cor. Fazer o retoque de raiz depois de um mês, mês e pouco, 2 meses, né? Cresce aí 1, 2 centímetros nesse meio tempo. E a gente tem, o segredo, gente, é diminuir a AOX, tá? Nada mais do que isso. Nada, nada. Muita gente fala, minha risco ficou mais clara porque usou a mesma AOX que foi usada para colorir todo o cabelo, no caso do retoque, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer? Gente, olha, por que a gente tem que diminuir a AOX, tá? Por causa do tom da nossa pele, da quenturinha, quer dizer, da nossa pele, entendeu? Então, o nosso couro cabeludo também é uma pele. Quando você encosta na qualquer parte do seu corpo, né? Você sente um pouquinho daquela quenturinha, entendeu? Então, é por causa da temperatura do nosso corpo. Então, essa quenturinha do nosso couro cabeludo, né? Ela faz quase que dobrar a volumagem da AOX. É por causa disso, tá? Que a gente tem que diminuir. Por exemplo, usou 40 volumes para colorir todo o cabelo, tá? Então, quando a gente vai fazer o retoque de raiz, né? Nessa 1, 2 dedos da distância do couro cabeludo, tem essa influência da quenturinha, a gente tem que diminuir a AOX. Nesse caso, vai diminuir para 20 volumes. Pintou com 40, diminui para 20 volumes no retoque de raiz. Se pintou com 30 volumes, vai lá, pintou com 30, todo o cabelo. Quando eu for fazer retoque no mês que vem, eu vou diminuir para 20 volumes também, entendeu? É assim. Agora, se a gente coloriu com 20 volumes todo o cabelo, Alessandra, diminui para 10 volumes no retoque de raiz, sempre assim, tá? Então vamos lá, vamos para outra situação de um cabelo que a gente tá com ele loiro. Claros e claríssimos, esses tons de 8, 9, 10, colorido ou descolorido, feito mesh ou pintado. A gente quer dar uma iluminada nele, né? Não quero mais ser loiro, eu quero ficar com esse cabelo da Fátima Bernardes, quero dar uma iluminada nele todo, ou só nas mechas, né? Tá? Vamos lá, o que a gente pode fazer? Nesse caso aqui, se o cabelo ele é pintado... Não, vamos começar pela descoloração. Se o cabelo é descolorido, todo, né, foi todo descolorido, ou então ele tá feito mechas, né, que é também uma descoloração, né, feito mechinhas aí, então a gente vai colocar esse 6.3 com o X de 10 volumes, tá? É assim. E deixa o tempo de pausa de 10 minutos, vai escurecer, dá esse tom caramelo no cabelo. E quando o cabelo ele tá pintado, gente, com esse tons de loiros também, claros e claríssimos, né? Tá com uma tinta, né? Tá com uma coloração, a gente vai fazer de uma outra maneira. Vai colocar esse caramelo, que é o 6.3, com o X de 20 volumes, tá? E deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você tá usando. Beijo, meus amores, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.